pessoal, sejam bem-vindos ao curso sobre o cuidado em saúde bucal das pessoas com deficiência na atenção primária à saúde no âmbito da CSDF. Eu sou Fabiana Montandon, cirurgiã dentista, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, habilitada em odontologia hospitalar. A minha audiodescrição: eu sou uma pessoa branca, de 45 anos, com um cabelo liso pintado de louro na altura dos ombros. Estou usando um óculos de aro preto e azul e um fone de vidro azul e rosa e uma roupa verde. Vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Vamos lá. Cuidado em saúde bucal de pessoas com deficiência na atenção primária à saúde no âmbito da CSDF. Falar um pouquinho sobre os conceitos básicos da especialidade e do atendimento odontológico a essa população. A ONU diz que deficiência é parte da condição humana, que quase todos nós estaremos temporária ou permanentemente incapacitados em algum momento da nossa vida. E quanto mais velho a gente ficar, mais chances a gente vai ter de experimentar alguma dificuldade na nossa funcionalidade. Esse é um mapinha da deficiência ao redor do mundo. Existem cerca de 15% da população mundial, cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo vivendo com algum tipo de deficiência. No Brasil, esse número chega a quase 25% da população, segundo o IBGE de 2010. E esse número ele pode ser, inclusive, maior, porque a gente tem que lembrar que tem as deficiências invisíveis, as deficiências que não são registradas, como, por exemplo, autistas com nível de suporte 1, que muitas vezes nem são diagnosticados, né? Nos Estados Unidos, 1 a cada 5 norte-americanos possui algum tipo de deficiência física e 19% da população dos Estados Unidos se declara com algum tipo de deficiência. Lá eles têm leis bem específicas para esse grupo da população, né? E uma vantagem de que essa lei lá costuma ser cumprida. Nessa aula, que vai ficar disponibilizada para vocês depois, tem vários links clicáveis que vão levar a outras telas, documentos ou artigos para complementar isso que eu estou falando para vocês, tá bom? E lembrando também que a prevalência maior de deficiência é em países de baixa renda. E vale lembrar que 3 em cada 4 países deixam de fora das suas constituições o direito explícito à saúde das pessoas com deficiência. Eu não vou clicar aqui agora para não sair da tela, mas aqui é uma cartilha sobre o direito da saúde das pessoas com deficiência, tá certo? Então, vamos lá. Os direitos das pessoas com deficiência são normas que buscam a proteção, o amparo, a inclusão dessas pessoas na sociedade. O reconhecimento dos direitos dessas pessoas ele é recente. Após a Segunda Guerra Mundial, uma grande quantidade de pessoas que sobreviveu à guerra, né, adquiriram algum tipo de deficiência, especialmente deficiência física. E daí, com essa necessidade de retomar a economia, eles trataram de arrumar um jeito de incluir essas pessoas de volta na sociedade. E, a partir daí, muitas normas e leis foram criadas. Mas a gente pode ver que, antes de 1971, não tinha nenhum documento ainda, né, que oficializava esses direitos a esse grupo da população. A nossa Constituição Federal de 88 já diz que é dever do Estado, né, assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, sexualidade, enfim, a dignidade da pessoa humana, ela também inclui as pessoas com deficiência. Depois nós tivemos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, finalmente, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei linda, maravilhosa e que precisa muito ser cumprida, porque tudo que está lá é maravilhoso. E, claro, né, e está sempre em atualização. A gente precisa lembrar que a gente fala muito de dignidade da pessoa humana, mas a gente precisa lembrar de que, antes delas serem colocadas em inclusão de direitos, elas tiveram que lutar para serem consideradas pessoas e para serem consideradas humanas.
Quando a gente fala dos princípios da dignidade humana, a gente está também falando dessas pessoas, né? Na pré-história, a gente não tem muito registro do que acontecia naquela época, mas a gente pode imaginar que, devido ao ambiente hostil da Terra naquela época, essas pessoas não conseguiam muito sobreviver, né? Na Idade Média, a gente tem registro de inclusão no Egito, mas Grécia e Roma, eles eram adeptos da eugenia, então eles praticavam a execução daquelas pessoas que eram consideradas imperfeitas, débeis, desgraçadas. Eram esses os termos que eram utilizados, né, para definir esse tipo de pessoa. Na Idade Média, eles eram atribuídos a bruxas, demônios, né? E, inclusive, as mães que geravam essas crianças, elas também eram amaldiçoadas. E aí, com o advento do cristianismo, a alegação de que todos os seres eram dotados de alma e, portanto, filhos de Deus, eles passaram a ser considerados, passou a ser considerado um pecado a eliminação dessas pessoas, né? Então, o que a gente podia fazer com o que era inaceitável? Como que fazer para incluir essas pessoas? Então, muitas acabaram se tornando propriedade do clero e auxiliando nas atividades do clero, né? A gente tem a história do Corcunda de Notre Dame, que tocava o sino, né? Auxiliava nas questões da igreja, propriedades da corte, e também eram utilizados na medicina, né? Para testes de medicamento. E depois, na Segunda Guerra, lembrando também, né, que Hitler ele fazia propagandas eugenistas e recomendava a eutanásia dessa população. E voltando à questão de guerra, lembrando que, infelizmente, em situações de guerra e sobrevivência, a gente se depara com o retorno dessas práticas pré-históricas, como que é o caso do abandono das pessoas com deficiência na Ucrânia, que a gente tem visto acontecer agora, né? E aqui no DF, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqui do Distrito Federal, o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, que está sendo muito falado, cobrado em concurso agora, que tem o 9º eixo, as mulheres com deficiência. E lembrando que a Agenda da ONU de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela tem alguns itens que devem ser cumpridos pelos países que são incluídos nessa organização. Então, o que a Lei Federal 13.146 de 2015 regulamenta sobre a pessoa com deficiência? O que ela diz, né? Ela considera que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a deficiência, ela é um impedimento, vezes as barreiras, né? Que a impede de viver em condição como as demais. E quais são essas barreiras? Podem ser barreiras arquitetônicas, podem ser barreiras de comunicação, podem ser barreiras de atitude, podem ser barreiras tecnológicas. Quanto mais a gente diminui essas barreiras, menos a gente vai perceber a deficiência do outro. Então, vai muito além do fator médico, né? O fator médico, ele é apenas um dos elementos para conceituar a deficiência, o impedimento. Opa, travou. Pronto. E a terminologia e a inclusão, ela vai variando de acordo com a nossa cultura vigente na nossa sociedade. Então, em cada época, esses termos vão modificando. E lembrando sempre que é preciso haver a participação dessa população. O que essa pessoa com deficiência gosta ou não de ser chamada. Temos o saudoso Romeu Sasaki, que nos deixou agora no dia da pessoa com deficiência, no dia da luta da pessoa com deficiência, deixou um legado maravilhoso para a gente, né, sobre terminologia e inclusão, muitos artigos.
E esses termos todos já foram utilizados, né? Excepcionais, incapacitados, deficientes, defeituoso, inválido, aleijado, ceguinho. A gente não precisa usar dessa forma pejorativa, mas pode falar cego, surdo-mudo, porque na maior parte das vezes ele é surdo, mas não é mudo. Portador de deficiência, porque a pessoa não porta nada. Se ela estiver portando, ela pode deixar de portar, né? O Asperger também não é o termo mais utilizado, porque o Asperger era o cara que estava lá junto do Hitler, separando quem era o deficiente que deveria continuar vivo e o que não deveria, né? Então, a gente não homenageia nazista, então não precisamos lembrar desse nome. Retardado mental, apesar de ser forte, ainda é o nome que está incluído no CID-10. E necessidade especial, segundo as nossas mães, todos nós temos uma necessidade especial. E apesar de polêmico, esse ainda é o nome da nossa especialidade. Então, a especialidade odontológica, odontologia para pacientes com necessidades especiais, ela é registrada com esse nome no CFO, certo? É uma especialidade recente, de 2002, e ela tem por objetivo o diagnóstico, a prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam uma complexidade no seu sistema biológico, ou psicossocial, ou psicológico, bem como uma percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar, com outros profissionais de saúde e áreas correlatas com o paciente. Então, na odontologia para paciente especial, ela abrange também as pessoas com deficiência, mas não só. A gente considera também as limitações temporárias, não só as limitações permanentes, né? A gente considera condições sistêmicas, como necessidade odontológica especial, a gente considera a gestação, gestantes de alto risco, que não são consideradas pessoas com deficiência, mas precisam de uma atenção odontológica especial, pessoas privadas de liberdade, até por questões de segurança, precisam de uma atenção odontológica especial. Então, esse conceito ele é amplo, e apesar de polêmico, ele abrange também as pessoas com deficiência, mas não só. Tá? O que é transdisciplinaridade? Isso, para mim, é a principal função dessa especialidade, é a principal razão dessa especialidade ainda precisar de existir, né? Porque a estruturação de serviços em saúde bucal voltado para essa população, ele requer atenção em todos os níveis de complexidade. Ele impõe necessariamente um trabalho integrado de equipe de saúde. Eu preciso da enfermeira, eu preciso do médico, eu preciso do nutricionista, eu preciso do fono, eu preciso estar trabalhando com vínculos com a minha equipe de saúde, com vínculos com a família da pessoa com deficiência, com vínculos com o meu paciente, tá certo? Então, a raposinha e o elefantinho, eles têm que integrar com a cobrinha também, mesmo não gostando muito dela. Então, e aí? Quais são essas necessidades especiais? Principalmente a necessidade de individualizar o paciente. Cada paciente é diferente. Eu não vim aqui para ensinar a atender autista. Não existe uma cartilha que diz, olha, você deve atender autista dessa forma. Ué, cada autista é de um jeito, gente. Então, cada um tem que ser atendido de um jeito. Então, a gente precisa reconhecê-lo na sua totalidade indivisível. Cada ser humano é diferente. Então, cada um tem que ser tratado de forma diferente. Não tem receita, precisa de observação. Grande professora Vareles, linda, linda a sua definição. Então, o que a gente precisa ver? Quem é? Quem é o meu paciente? É o João, é a Maria, é o Antônio, é o Enzo, é a Valentina? E o que está doente nele? É um paciente sindrômico, mas essa síndrome traz alguma condição sistêmica que vai fazer com que eu precise tratá-lo de uma forma odontológica diferente? O que está doente? Ele está diabético descompensado? Eu preciso compensar primeiro isso antes? Ele é hipertenso? Ele é cardiopata? Ele pode tomar qualquer anestésico? A medicação que ele toma vai interagir com a medicação que eu vou precisar utilizar? E o que está bom? A gente costuma só ver os defeitos, né? O ser humano adora ver o defeito do outro, mas a gente não costuma ver o que está bom. O que está bom? É uma adolescente com hemiplegia, mas ela está super saudável. Ela tem um defeito ali na mão que tem uma barreira que impede ela de escovar da mesma forma. Mas ela quer, ela quer. Então, o que está bom nela? Já tem essa força de vontade, já tem uma família colaboradora, a saúde dela está ok, eu posso adaptar a escova dela
né? Para ela ter mais autonomia. E como atender? Essa é a questão, né? Como que eu vou atender? Então, quem são? Quem são esses pacientes? São pacientes com deficiência intelectual, são pacientes com deficiência física, são pacientes com anomalias congênitas, com doenças sistêmicas e doenças crônicas, com doenças infecto-contagiosas, e principalmente distúrbios comportamentais, sensoriais e de comunicação. Que a gente sabe que o consultório odontológico, ele está cheio de gatilho para quem tem distúrbio sensorial, né? Tem muito barulho, tem muita luz, tem muito toque, não é agradável. E são também adolescentes, né? Para a gente ver que não é só pessoa com deficiência, as pessoas aqui não têm deficiência, né? Gestantes e puérperas, principalmente aquelas de alto risco, as crianças de difícil manejo, que têm uma deficiência cognitiva do comportamento, idosos, os fissurados e os osteotomizados também são considerados pacientes com necessidades especiais dentro da odontologia. E o que está doente? Odontologicamente, o que está doente? A gente tem vários artigos que mostram uma maior prevalência de cárie e doença periodontal na população de pessoas com deficiência. Muito provavelmente pela deficiência da escovação, pela alimentação que está desregulada, errada, precisando de ajuste, né? Pela dificuldade da família de conseguir escovar. A gente sabe que tem maior prevalência de más oclusões pela questão da musculatura, das deformidades faciais, e principalmente pela falta de pessoas de outras especialidades que conseguem atender essa população. Bruxismo também tem maior prevalência, principalmente em encefalopatas, né? Pessoas com encefalopatia crônica não progressiva. Traumatismo dentário também, até pela questão dos dentes estar muito projetados, pré-maxila projetada, pelo andar diferenciado. Então, odontologicamente, aqui, se você clicar em cada um desses maisinhos, vai levar vocês aos artigos que corroboram com essas afirmações que eu estou falando agora, tá certo? Não vou clicar para não sair da tela. E aí, como que eu vou atender? A abordagem tem que ser diferenciada? Deveria ser diferenciada para todo mundo, na verdade, né? Porque cada ser humano é um e precisa de uma abordagem diferente. Então, eu vou observar como que vai ser a minha abordagem. E a acessibilidade? Já tem a lei da inclusão, já tem a lei da acessibilidade, então quer dizer que todos os consultórios já têm a rampa, né? Já entram a cadeira de roda. Não, não é bem assim, infelizmente, mas vamos colocar aqui que precisa dessa acessibilidade. Lembrando também que a acessibilidade não é só arquitetônica, lembra que eu falei? Acessibilidade de comunicação, acessibilidade de atitude, então não precisa assustar quando vê uma pessoa com deformidade. Estabilização, muitas vezes, infelizmente, apesar de polêmico, vai ser necessário estabilizar esse paciente até pela integridade física, uma estabilização para proteger a integridade física desse paciente, e a partir daí vamos fazer o plano de tratamento individualizado. Então, qual a dica que eu posso dar para vocês sobre essa abordagem? Reduzir barulho, se possível, porque eu sei que na maior parte das vezes é difícil, porque tem, principalmente na SES, né, consultórios compartilhados, muitos servidores ao mesmo tempo conversando, o sugador está lá fora do lugar, o compressor está dentro do consultório instalado no local onde deveria. Então, o máximo que vocês conseguirem reduzir esses barulhos já vai ajudar bastante. Observar se tem lâmpadas piscando, principalmente essas lâmpadas frias, porque isso pode desencadear crise de epilepsia em pacientes predispostos. Atentar aos sinais e aos STIMs dos pacientes, principalmente autista, né, que tem os STIMs, então observar se quando ele está nervoso esse STIM aumenta, ou se esse STIM é de alegria, né, por estar ali. Muitas vezes a gente acha que ele está ali nervoso, mas está ali com esses STIMs, alegre de te ver, alegre porque vai tirar a dor. Então, a gente pode observar e vai perceber que tem uma diferença, né, de um STIM para outro. O STIM são os gestos estereotipados, eu não gosto desse nome, eu prefiro utilizar o termo STIM mesmo, tá? Evitar surpresa, então, na maior parte das vezes, falar já o que vai ser feito, olha, eu vou subir a cadeira, olha, eu vou deitar a cadeira agora, eu vou encostar em você. Não tem outro jeito, mas infelizmente eu vou precisar colocar a minha mão dentro da sua boca.
Verbalizar o que vai ser feito passo a passo, mesmo para aqueles pacientes que não são oralizados. Muito importante isso, tá? Observar o estado geral, principalmente cardiopata, presta atenção, se não está ficando roxinho demais, não tem que sair correndo com ele no colo. Não se desespere, mas observe. E, reforçando, não tem receita única. E o que está bom? Como que eu vou manejar esse comportamento? A gente usa muito a modelagem que é utilizada na odontopediatria, né? O dizer, mostrar, fazer, reforço positivo. O menino gritou, esperneou, xingou, cuspiu. Aí no final você fala, isso mesmo, Enzo, foi ótimo, parabéns. Distração. Tem uma paciente minha que adora uma fofoca, então se contar sobre a novela na hora que está atendendo, ela já para na hora para prestar atenção no que está acontecendo lá no Pantanal. Modelagem, coloca o irmão, a prima, a mãe. Controle de voz, eu não gosto muito dessa técnica, mas ela está descrita também. Lembrar da musicoterapia, tem muitos colegas da SES que já utilizam a musicoterapia dentro do consultório odontológico, né, para atender o paciente especial, mas eu coloquei ela aqui para lembrar que nem todo paciente gosta de música, tá? Tem alguns pacientes com transtorno do processamento sensorial que tem sinestesia, e aí quando mistura a música, o paciente falando, o som do sugador, ele se desorganiza ainda mais, tá? Essas 3 bolinhas vão levar a links que vão falar sobre musicoterapia e sobre a musicoterapia na SES. E eu falo sempre para meus colegas, para quem está me auxiliando, para quem está atuando junto comigo, que nem todos os meus pacientes eles falam. Aliás, a maioria deles mesmo, do que chega até mim, não é oralizado. Mas todos se comunicam. Todos se comunicam. Então, a gente tem que aprender como que a gente vai fazer essa comunicação, como que a gente vai fazer essa conexão, né? Através de emoção, de gesto, de expressão, de silêncio. Gosto de lembrar muito de um caso de uma paciente na época que eu ainda atendia na UTI, gestante, e ela estava sedada, né, entubada, estava uma sedação profunda, e meu colega falou, mas por que você está conversando com ela, não está ouvindo? Aí quando eu falei, olha, eu conheci seu filho, ele é lindo, né? Ela chorou na hora, e depois, quando ela saiu daquele quadro, ela foi também falando que lembrava de tudo que eu tinha conversado com ela. Então, cumprimente, se identifique, converse, explique o que vai acontecer, até para aquelas pessoas que parecem não estar entendendo nada, tá? Não tem medo de parecer besta, não. Essas bolinhas aqui também vão levar artigos. Então, essa é uma música, não sei se está ouvindo, eu não estou ouvindo ela agora, mas depois vocês colocam para tocar. Agora só temos coleguinhas jovens na SES, então muitos de vocês não sabem quem é Neil Young, né? Neil Young era um roqueiro da minha época, que tinha alguns filhos com deficiência, 1 ou 2 ou 3, não me lembro direito, e ele fez essa música para lembrar que ele precisava repetir, 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 não importava quantas vezes ele precisava repetir, para poder ajudar o filho dele a entender, e para ele mesmo entender que não era cansativo aquilo, era necessário. É necessário para estabelecer aquela conexão. E a acessibilidade? A acessibilidade arquitetônica, segundo a lei, diz que tem que ter a vaga de estacionamento para a pessoa com deficiência, diz que tem que ter a rampa, o corrimão, uma porta acessível, de preferência que se abra com sensor para a pessoa ter autonomia de entrar sozinha, tem que ter a marcação no piso para a pessoa com deficiência visual, tem que ter um banheiro adaptado, o balcão de atendimento deve ser repachado, e a equipe deve estar preparada. Então, mesmo que eu não tenha tudo aqui que está aqui acima, esse aqui, ó, equipe preparada, a gente não tem desculpa, né, minha gente? Só tentar. Estabilização,
que antigamente a gente chamava de contenção física, mas é um termo forte, então agora a gente fala estabilização protetora. Pode ser feita através de faixas ou colchões estabilizadores, infelizmente, não é bonito de se ver, mas muitas vezes a gente precisa lançar mão disso, principalmente quando é urgência, né? Imagina um autista adulto, nível de suporte 3, com dor, com abscesso, eu não tenho um centro cirúrgico acessível para odontologia ainda, infelizmente, que eu posso chegar com esse paciente e atender. Eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar levar para a cadeira, com auxílio de outras pessoas, vou precisar passar a faixa, vou precisar de gente me ajudando a segurar para eu conseguir atender e tirar a dor desse paciente. E aí, às vezes, o atendimento é na própria cadeira de rodas, às vezes o atendimento é na maca, às vezes é feito com sedação consciente e às vezes é feito com anestesia geral. Então, alguns exemplos de pacientes meus que eu atendo, muitas vezes eu vou precisar atender na própria cadeira, até pela dificuldade de transportar para a cadeira odontológica. Muitas vezes o paciente tem uma escoliose, tráqueo, está com o oxigênio também. Então, se eu conseguir deitar essa cadeira, levar a cabeceira dela para perto do sugador, eu consigo fazer esse atendimento na própria cadeira do paciente. Na maca também, né? Porque, como eu disse, todas as portas são adaptáveis, entra a cadeira de roda, entra tudo, só que não. Então, aqui sou eu, que sou verticalmente prejudicada, tenho 1,57 m, tendo que atender na maca, que está lá no corredor. E aí eu pego esse marido aqui, essa escadinha, a minha auxiliar fica no consultório do outro lado, com o sugador, e eu atendo aqui no corredor esse paciente. Esse aqui é um micro bebezinho que nasceu com dentes neonatais, sendo atendido na maca lá da UTI Neo. Para lembrar para vocês que nem sempre a estabilização protetora é ruim, é péssima. Tem paciente que gosta, que se sente seguro assim. Olha aqui, essas duas fofíssimas. Essa daqui especificamente, ela já chegava falando, cadê o abraço? Cadê o abraço? Porque o abraço era o rolinho que eu fazia nela e ela se sentia segura ali dentro do rolinho. No começo foi um pouco difícil, mas ela foi se adaptando até chegar no ponto dela não precisar mais. Mas ela gostava, achava tranquilo, se sentia segura, né? Porque às vezes ela tinha movimentos involuntários. Essa daqui também, ó, na época que a gente não tinha as faixas, ainda passava só as gazezinhas. Essas são fotos de colegas. Esse aqui é um colega da SES mesmo, testando o colchão estabilizador. Ele é muito bom para pacientes com movimentos involuntários, né? Encefalopatas, Coreia de Huntington mesmo, e ajuda a estabilizar esses movimentos. A calça da vovó, que até antes da pandemia a gente utilizava, mas depois pela questão de higiene a gente parou de utilizar, que é uma calça grande que colocava enchimento dentro para estabilizar o paciente. E lembrar que paciente com síndrome de Down tem instabilidade da articulação troncoaxial, então ter cautela na hora de manipular o pescoço desses pacientes, tá bom? Eu não faço mais atendimento domiciliar, mas já fiz por alguns anos, e aí, nesse caso, é na própria cama do paciente que a gente atende, né? Só pedir à mãe, porque muitas vezes fica numa posição que dificulta o nosso atendimento, para ajudar a colocar o paciente numa posição melhor para a gente conseguir atender. E muitas vezes a gente precisa também de uma sedação consciente ou de uma anestesia geral. Essa é a diferença entre uma e outra. Na sedação consciente tem a depressão mínima da consciência, a respiração e a ventilação continuam sendo espontâneas, o paciente ele responde a comandos verbais, a função cardiovascular ela é mantida em nível normal de segurança e dentistas habilitados podem realizar. Mas eu não tenho segurança para realizar isso com pessoas com autistas, porque eu já tive muito caso de efeito paradoxal,
Eu posso estar falando bobagem, eu espero que alguma pessoa com melhor entendimento sobre isso pode falar para vocês, mas a minha segurança maior é mesmo que seja uma sedação, e já que eu tenho disponível, né, esse ambiente dentro do hospital em que eu atuo, eu prefiro que ela seja feita com um anestesiologista, tá certo? A anestesia geral, a inconsciência reversível, a ventilação é mecânica, então o paciente precisa estar entubado, de preferência nasal, né, porque a gente atua na boca. Ele tem o bloqueio dos reflexos autonômicos, a monitoração da pressão arterial, da frequência cardíaca e da saturação tem que ser constantes, e ela somente pode ser realizada por anestesiologistas. Na avaliação pré-anestésica, ela é essencial para a gente evitar surpresas no momento do ato cirúrgico, né? Ela é realizada pelo anestesiologista e ele vai ver a condição sistêmica, se ela tem condição de ser entubada nasal, se não vai ter jeito, vai ter que ser oral, então a gente pede, joga o tubo para um lado, joga para outro, se vai precisar de uma equipe de bronco, enfim. Os nossos pacientes costumam ter deformidades, costumam ter acesso difícil para intubação, uma via oral difícil, então é muito importante essa avaliação pré-anestésica. Eu coloquei essa observação aqui para lembrar, porque dentista não costuma perguntar peso do paciente, né? Mas é a primeira coisa que eles nos perguntam no centro cirúrgico, qual é o peso do paciente? Então, lembrar. Fazer também um termo de consentimento muito bonitinho, muito bem escrito, muito personalizado, antes de levar esse paciente para o centro cirúrgico. E as contraindicações absolutas para que seja feita essa anestesia geral são ingestão de alimentos sólidos, então é muito importante perguntar que às vezes, ou líquidos, a mãe fala, o paciente tem jejum? Tá. Eu dei só um pedacinho de pão de queijo, estava com dor. Isso costuma acontecer muito, então pergunta, reforça. Obstrução das vias respiratórias, no caso de edema em assoalho de língua, aumento do volume do pescoço, deformidade facial importante, que precisa muitas vezes de equipe de bronco, de matráqueo, trismo importante, gripe, febre, paciente secretivo, isso no caso da odontologia, lógico, e obviamente que no caso de emergência, né? E o mau humor do anestesiologista, que é a principal causa de cancelamento de atendimentos odontológicos no centro cirúrgico. Amo vocês. Então, aqui uma fotinha do nosso preparo, né? Neste caso, a gente conseguiu uma intubação nasal para a gente atuar aqui na boca, mas muitas vezes não tem o tubo. E o plano de tratamento individualizado, ele vai fazer o quê? Ele vai promover a saúde do paciente por meio do controle das doenças existentes, da reabilitação das suas necessidades clínicas, né? E isso é igual para qualquer paciente odontológico, não só para paciente com deficiência. A gente tem que explicar os fatores causadores da doença encontrada, explicar para o paciente, para o responsável, para o cuidador, esclarecer sobre a necessidade de participação dos familiares, dos cuidadores, para que a gente tenha sucesso no tratamento proposto. E aí, voltando, essa doença base, ela vai determinar alguma alteração do planejamento? Essa glicemia está alta, eu vou precisar de controlar ela antes, ou ela está alterada em decorrência dessa infecção? Ela só vai baixar depois da infecção? Eu vou ter que tratar ele com ela alta assim mesmo? Então, é melhor que seja feito em âmbito hospitalar, né? O plano de tratamento, ele é adequado em razão da doença base? Eu vou ter que lançar a mão, né? Não lançar a mão, vou corrigir. Vou lançar a mão de procedimentos mais radicais, como, por exemplo, exodontias nos pacientes pré-transplante, em pacientes oncológicos. Esse paciente vai precisar de medicação prévia? Eu vou precisar ajustar a dose? Eu posso ajustar essa dose ou eu preciso de conversar com o neuro antes, né, ou com um outro médico que está acompanhando esse paciente, psiquiatra, nefro? Eu vou precisar suspender o medicamento? Eu devo conversar com esse médico antes sobre a possibilidade da mudança do medicamento? Por exemplo, alguns pacientes que ainda usam fenitoína, né, que eu não consigo ter um sucesso na hiperplasia,
posso conversar com esse médico e falar, olha, será que teria condições da gente mudar esse medicamento para eu tentar ver se eu consigo uma melhora nos meus resultados? Aí a transdisciplinaridade, que eu falo sempre, né? Necessidade da gente estar atuando em conjunto. E as adaptações, elas às vezes são necessárias, principalmente para a gente conferir autonomia para a família e para o paciente. Então, a gente pode, com objetos baratos, tentar fornecer essa autonomia para o paciente, né? Esse aqui é aquele macarrão de piscina, mas a gente pode fazer com Durepox, moldar a mão do paciente. Tem vários, né? Modelos que a gente pode fazer. Esse aqui são os abridores, esse é o que a gente mais utiliza, com pauzinho, gaze e um dedo de luva. Pode utilizar a boquinha da garrafa, pode utilizar o de borracha, para a gente conseguir uma abertura sem a gente perder o dedo. Isso aqui são colegas nossos que fizeram um trabalho mostrando que dá para fazer com o que a gente tem em casa essa adaptação, né? Esse aqui é um potinho de tinta, colocou a escova e aí já ajudou muito. Uma vuvuzela, conseguiram fazer um sugador para aquele paciente que saliva bastante. Ah, mas meu filho só abre a boca com a perninha da boneca. Só consigo escovar o dente dele assim. Tá bom. Não tem um sapatinho? Não vai engolir? Não solta nenhuma parte? É só assim que a senhora consegue? Vai a perna da boneca mesmo. Se não for colocar a saúde da criança, né, do paciente em risco, utiliza do jeito que dá. Essa aqui é a boquinha da garrafa, que a gente corta a boquinha, lixa aqui para não cortar o dedo, e insere aqui no dedo para conseguir encaixar e fazer uma abertura. Então, lembrando que muito além de dentista de pessoas com deficiência, o especialista em pacientes com necessidades especiais é um dentista de pessoas, né? Essa odontologia, ela vai na contramão do que a maioria dos estudantes tem buscado hoje, na contramão dos sorrisos branquíssimos, dos rostos harmonizados, né? Essa é uma odontologia que muitas vezes está ali para acolher, confortar, aliviar dor, e, por que não, muitas vezes também curar, né? A gente precisa mudar esses paradigmas, integrar verdadeiramente as equipes multidisciplinares. Porque o que a gente precisa mesmo, na verdade, é só interesse genuíno e disponibilidade. É isso que a gente precisa para atender qualquer pessoa que precise de um atendimento odontológico. Então, muitas vezes, eu não vou estar trabalhando com o ideal, mas eu vou estar trabalhando com o necessário. E se eu conseguir que lá na atenção básica essa pessoa seja acolhida, desde que o primeiro dentinho nasceu, muitas vezes eu vou conseguir evitar que ela chegue até mim para que isso seja realizado. A exodontia total 2022, ela ainda é uma realidade. Não é bonito de se mostrar, mas ela ainda é uma realidade. E isso mostra também que a gente falhou, né? Em algum momento, nós, enquanto profissionais, falhamos. A sociedade falhou também para que isso chegasse nessa condição. E das nossas frustrações? Para onde que eu encaminho? Como que eu posso acompanhar? Meu colega, ele vai acolher dentro da especialidade dele? Esse aqui é um caso específico, né, que a gente, de uma paciente, a gente fez uma primeira biópsia e deu que era esteocidose, depois ela foi para particular e deu que era uma úlcera eosinofílica, depois ela voltou com o diagnóstico de esteocitose, e depois ela ficou perdida, porque não tinha mesmo como acompanhar. Então, essa navegação, e a gente vai ficando super preocupado, porque acaba que esse especialista que está lá no céu é que tem que pegar na mão e levar para um lado e para o outro. Mas ele não está contratado para fazer isso, né? Não está ali para isso, ele está ali para ser dentista. Estou mostrando que Então, esse aqui, se tiver como cortar, por favor, tá? Não era para estar aqui, porque tem os dados da paciente, a gente vai tentar ver se corta. Temos também os achados surpresa. Uma paciente cadeirante com síndrome de Down e paralisia cerebral, encefalopatia crônica não progressiva. Chegou no consultório, a mãe estava reclamando que os dentinhos permanentes tinham nascido atrás dos de leite.
eu fui radiografar e a gente achou essa fratura. Depois a gente descobriu que era uma fratura antiga, já estava até consolidado já. Há um tempo atrás, essa criança havia caído da cadeira, tinha ficado roxa. Então, assim, um achado de surpresa. A gente estava pesquisando uma coisa, achou outra. A gente acabou levando para o centro cirúrgico para visualizar, mas não tinha mais o que reduzir, já estava consolidado. Sempre que possível, não adiar. Então, ela chegou para a fila do centro cirúrgico, dava para salvar alguns dentes, alguns ainda dava para fazer dentística. 8 meses depois, a gente não tinha conseguido evoluir esse paciente, né, dentro da regulação, porque tinham outros aguardando, e aí ela já chegou nessa situação e já era total. A importância também da representatividade das redes de apoio. Muitas vezes eu não vou conseguir o tratamento que eu gostaria. Essa paciente era uma paciente que tinha fibromatose hialino-juvenil, e era uma paciente de tratamento odontológico muito difícil, porque isso tudo era fibroso, isso tudo era endurecido, e a gente tirava e voltava, e um colega de um céu fazia uma coisa, o outro fazia outra, assim, todos na tentativa de ajudar, de fazer o melhor para ela. Era uma intubação dificílima, não tinha como fazer intubação nasal, não tinha como fazer intubação oral, porque era tudo fibrosado. Então, a gente foi tentar buscar nas redes o que... E era um caso raríssimo, são só 9 casos no Brasil, né? Então, a gente quase não tem artigo para nos ajudar. Quase não temos evidência. E aí, nessa busca, a gente acabou encontrando grupos de pessoas que possuíam essa mesma deficiência. E aí, nesse grupo, a gente foi conversando e conhecemos outras pessoas que faziam a mesma coisa, com as pessoas mesmo, porque essa deficiência, a pessoa tem um cognitivo preservado. E, para mim, até a mais, né? Que eu acho extremamente inteligentes, todas com quem eu já conversei. E foi importante para a mãe, porque a mãe gostou de saber que tinham outras pessoas como a filha dela, né? Encontrou uma representatividade dentro dessa deficiência. E não só a questão do tratamento. Temos também os desafios odontológicos, que são desafios para todos os dentistas, como o caso da amelogênese imperfeita. Temos que lembrar também que nós somos comunicador de más notícias, e a gente não está preparado por isso, a gente não está preparado para isso, a gente não está preparado para não sofrer de fadiga por compaixão. Muitas vezes nós somos os primeiros profissionais que vamos atender crianças vítimas de maus tratos, né? Então, se a gente suspeitar que tem maus tratos, que tem violência física, violência sexual, a gente tem que comunicar com o Conselho Tutelar. A gente tem que fazer essa comunicação por escrito, não podemos deixar isso passar. Aprender a lidar com o sofrimento alheio à morte. Também não somos preparados. A nossa formação não nos ensinou. Mas é preciso. E só para lembrar que 92% dos consumidores ao redor do mundo afirmam que confiam totalmente na indicação de um amigo ou familiar, acima de qualquer outra forma de propaganda. Então, se alguém que está me assistindo trabalha no âmbito privado também, lembrar que a colaboração é a nova competição. Quando a gente está atuando em saúde, a gente não precisa e não deve competir. A gente necessita de colaborar uns com os outros para a gente conseguir um resultado bom. Lembrando que a saúde do nosso paciente é primordial. Então, algumas dicas, né, para atenção básica do que pode ser feito. Cumprir com os combinados, é certo, é claro, em caso de urgência e emergência, que a gente tem que atuar ali na hora. Pedir ajuda sempre que necessário. Atualizar é preciso, mas saber de tudo é impossível. Então, a gente precisa de outros especialistas. Oferecer um din-din depois da cirurgia. É barato e faz sucesso, tá? Deixa lá na geladeira da odonto. E a comunicação assertiva com a sua equipe, com o seu auxiliar, com o seu colega, com o seu paciente, com aquela família. Passar as informações com clareza, com dinâmica e com respeito. Aqui alguns filmes e séries sobre pessoa com deficiência, tá?
algumas dicas para vocês assistirem. Essa daqui é as nossas red flags. Os pacientes com preferência, tá certo? Que estão na nota técnica, que vai ser falado melhor em uma outra aula. Então, é isso, gente. Diversidade é quando você tem um lugar na mesa, inclusão é quando você pode falar, pertencimento é quando você é ouvido. Não é difícil a gente conseguir isso, é? Então, convida para a mesa, deixa eu falar, escuta, responde. A gente vai conseguir junto. Muito obrigada. Espero que as minhas informações tenham sido úteis e conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir chegar no pertencimento. Tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.